Bem-vindos. Vamos aí à nossa aula de segurança do trabalho, onde hoje vamos falar sobre iluminância. Inclusive, deixa eu achar a aula aqui, que nem a aula eu abri, inclusive. Essa aqui. Então, como a gente já fez aí um start, a gente vai falar de iluminância, e sempre que a gente falar de iluminância, nesse caso, a gente está falando de iluminância com lâmpadas de LED, lâmpadas de bulbo, lâmpadas grandes, tá? Não iluminância, assim, doméstica. Não emprega-se muito nesse caso, e sim mais comercial. Por isso que tem alguns critérios ou alguns pormenores, tá? Justamente para a gente analisar aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o que é a iluminância? A iluminância é a quantidade de luz que você vai gerar naquele ambiente, tá? Principalmente naquela superfície. Como a gente falou, como a gente está falando com comércio, a gente está trabalhando o quê? Com fábricas, com produção de alimentos, com serviços específicos, tá? Então, isso demanda um certo fluxo luminoso atingindo aquela superfície. Por exemplo, vamos dizer que um cozinheiro, você precisa preparar lá um sushi, tá? Esse funcionário que vai estar preparando o sushi, já falei da construção civil, mas eu lembrei de sushi, vou falar sushi. Ele precisa ter uma boa iluminação, ele tem que ver o que ele está fazendo, ele tem que, né, se sentir confortável fazendo aquele serviço. No caso, vamos extrapolar um pouquinho para a construção civil. Se você falar em obra, já é um pouco mais complicado. A gente trabalha com iluminação ambiente, né? Então não tem muito esse serviço. Mas, por exemplo, um almoxarifado. Vocês não concordam com o almoxarifado, vai ter um monte de material, um monte de peças, conexões, enfim. Tem que ser uma coisa bem organizada, bem iluminada, tá? Tem que ter fácil acesso, né? Então, a pessoa é um funcionário da construção civil que está trabalhando dentro da obra específica, tá? E por que essa parte de iluminância cai aqui? Cai aqui por causa da ergonomia, que essa parte de iluminância tem totalmente a ver com a ergonomia, tá? E é provado de A mais B que, por exemplo, uma sala de aula que tem luzes muito baixas, um fluxo luminoso muito pequeno, as pessoas ficam com sono, tá? É provado de A mais B. E se ela é muito forte, se você tem uma claridade excessiva, você tem um cansaço muito grande. Então, vamos extrapolar para o IFSC. Então, se você chega lá e tem poucas luminárias, você fica com sono. Se tem muitas luminárias, você também fica com sono, porque você cansa mais rápido de ficar lá 4 horas lá, né, dentro da sala de aula, tal, e aquilo cansa a sua visão, tá? Então, tudo isso, sim, faz parte da NR 18? Caramba, não me lembro. Eu vou pesquisar aqui, ó, que deu um intervalinho. Mas tem uma NR específica que fala sobre ergonomia. 14. Tá, eu vou ver, tá? Para não falar besteira. Então, ela fala justamente sobre isso. Ela fala sobre o quê? Ela fala sobre vento, ela fala sobre essa parte do calor, da temperatura, ela fala sobre iluminância. Então, tudo isso faz parte de uma NR, tá? Uma invenção aqui, certo? Continuando aqui na iluminância, então a gente vai ver o quê? Esse fluxo luminoso, essa unidade que é o lux, tá? Que é o que vai dizer a potência da lâmpada, vamos dizer assim, não só aquele watts, tá? Aquele watts é importante, que é o quanto a lâmpada consome, mas o mais importante aqui para a gente é o quanto ela ilumina, tá? Essa é a questão. E aí tem uma parte lá de teoria de cores, que a gente vai, né, pincelar por aqui e tal, mas essa é a ideia, o quanto que aquela luz ilumina, não o quanto ela gasta. Essa é a questão, tá? Então, o lux está ali, é o lumen por metro quadrado, é isso que a gente vai calcular. E também essa direção do fluxo, tá? Então, por isso que a gente coloca a luminária no teto, para que a luz, que é uma onda, né, ela chegue até a superfície. Essa é a ideia, tá? Por isso que ninguém trabalha, por exemplo, vocês com certeza já viram, quando você coloca o seu notebook ou, né, televisão, seja o que for, com uma janela nas suas costas. Então, ela, de certa forma, ela pode ter o seu benefício da iluminação, mas ela reflete no seu computador e fica ruim de enxergar. Então, a ideia é que você vire. Ah, mas de frente para a janela, quando tem muito sol, também é ruim. Tudo tem a ver com o lux, tá? Porque tudo tem a ver com a hora do dia, com o sol, com o nublado, com a cortina. E a gente vai ver aqui que não é só isso. E outros fatores, do tipo cor do teto, cor da parede, cor da mesa, serviço que você está operando, tá? Então, tudo isso é estudado, tá bom?
para frente. Então, aqui, por exemplo, vocês terem uma noção desses looks. Então, por exemplo, verão, meio-dia, céu limpo, solzão de rachar. Quanto isso equivale de iluminância? Equivale a 100 mil lux, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Iluminação pública, que é o quê? Você está à noite, está de noite e está lá no poste. Quanto aquele poste chega de luz em você? De 5 a 30 lux, tá? Bem pouquinho. E você está lá na noite, tal, sem poste, sem nada. Só a luz da lua. Pense assim, você saiu lá no breu. Quanto que é isso? 0,25 lux. Para vocês terem uma noção dessa iluminância, tá? Quanto é esses lux. E a gente vai ver no caso de lâmpadas quanto que elas oferecem, certo? Então, para medir iluminância, a gente usa um equipamento que se chama o luxímetro. A gente até tem um lá no IFES, que eu sempre faço um exercício, que é ver se as salas ou os laboratórios condizem, a iluminância condiz com o que a gente precisa, tá? Só para vocês terem uma base de resultado, que a gente não vai fazer. As salas, pelo menos que a gente mediu, os laboratórios atendem a iluminância que a gente precisa, até um pouquinho a mais. Não chega a passar, não dá excesso, nada, tá? Mas elas estão dentro aí do que se espera mesmo, tá? E aí tem a questão aqui de fotocell, tá? Mas aqui não vem ao caso, tá? Só para vocês terem uma noção. E aí, já tem agora a questão dos cálculos, que é feito pela NBR 5413, tá? Então, é ela que rege o quanto a gente tem de lux. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o primeiro aqui do sala de aula, tá? Então, a norma fala assim, você pode ter de 200 a 500 lux, tá? Como a gente já disse aqui no slide anterior, então pensem assim, 500 lux é pouco, se você analisar, né? Porque lá no verãozão meio-dia não é 100 mil? Então é pouco mesmo, tá? Mas mesmo assim a gente vai ver que dá uma diferença bem grande aqui, tá? E por isso que vocês vão ver que geralmente escola, pensem sempre no IFSC nesse caso, tá? Como tem aquele monte de luminária espalhado, é aquilo que a gente vai calcular, certo? E aí vai aumentando, vai variando em função do que você precisa, tá? Então, essas tabelas todas aqui estão lá na norma para a gente extrapolar e ver o que precisa para cada ambiente, tá bom? Já falar sobre cada uma delas na hora do cálculo. Depois você tem essa outra tabela aqui, 3.2, que fala do peso. Então, esse peso é em função do quê? É em função da idade, em função da precisão, em função da refletância, tá? Então, tudo isso são atribuídos pesos, para a gente poder determinar quantos lux a gente precisa. Como ali no exemplo, tá? Simplesmente voltando aqui para vocês terem uma noção. De 200 a 500. Como assim, professor? Bom, se você tem lá uma sala de aula onde você tem pessoas acima de 55 anos, tá? Então, tem uma visão um pouco prejudicada. E eles vão fazer um serviço considerado crítico. Por exemplo, vai ser um lugar que eles vão montar circuitos. Então, um lugarzinho lá que vai ter um monte de gente de 55 anos montando circuito. E eles estão fazendo isso numa mesa preta, por exemplo, tá? Então, nesse somatório, você teria um somatório tipo 3, somatório muito grande. Nesse somatório 3, você subentende que eles têm que ter mais lux, a sala tem que ser mais iluminada, por causa desses fatores, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui, vai ficar bem claro para vocês. Mas é mais ou menos assim que funciona a questão dos pesos, tá? Aí a gente tem aqui a questão das cores, tá? Que é extremamente importante para a iluminância. Então, dependendo da cor que você tiver, tanto a sua mesa, o seu piso, a sua parede, você tem um grau de reflexão diferente. Mas meio lógico, né? Por exemplo, se você pintar o seu quarto inteiro de preto, você vai ter que ter muita luz para iluminar alguma coisa, tá? Porque a parede vai absorver, essa é a ideia. Mesma coisa para os materiais, tá? Então, dependendo do material que você tem mais ou menos iluminância, por causa dessa absorção. Essa é a ideia, certo? E aqui já entra a parte dos cálculos, tá? Parte dos cálculos, a gente tem alguns fatores que a gente vai precisar pegar, que é o tal do fator de utilização, que eu vou falar a hora que a gente estiver fazendo o exercício mesmo lá, tá? Mas em si é o seguinte, a gente vai ter comprimento, largura do ambiente que a gente está calculando e esse A, que é a altura entre a luminária e o serviço que a gente está fazendo, o plano do trabalho, tá? Então vai ser o quê? Vai ser a mesa, ou vai ser o piso, ou vai ser uma máquina, tá? Então essa é a altura que a gente utiliza,
Então, a gente acha esse tal de fator de utilização. Depois disso, a gente tem o fator de manutenção, que é o quê? Se o nosso ambiente é limpo, é médio, é sujo. A norma não deixa muito específico isso aqui, tá? O que é esse grau de sujeira? Mas subentende-se assim, ela sempre fala sobre oficina mecânica. Então, a gente imagina quão sujo é uma oficina mecânica daquela bem tradicional, de diesel e coisa e tal, tá? Então, isso seria um sujo. Então, você pega uma sala de aula, dá para considerar como limpo, tá? Então, mais ou menos essa relação aí desse fator de manutenção. E daí, por fim, a gente vai pegar esse monte de informação que a gente tem, tá? Então, a iluminação que a gente deseja, a área, o fluxo luminoso da lâmpada que a gente escolher, o fator de utilização e o fator de manutenção. E vai descobrir o quê? Quantas luminárias a gente precisa, tá? E daí a gente vai distribuir essas luminárias na sala. É isso, simples, tá? Não tem nada assim absurdo. A não ser aquele K lá que vocês vão ver que é meio enroladinho para calcular, mas aqui tem um macetinho bem facinho para fazer isso, tá? E depois disso a gente vai, né, distribuir. Eu falei isso aqui, distribuir elas pelo ambiente. Aí, de novo, aqui o cálculo do controle, que é só para saber se deu certo, mas se você fez, está tudo certo. E esse aqui, tá aqui. É o exemplo que a gente vai fazer, tá? E é isso aqui que a gente vai calcular. Eu vou até aproveitar para anotar essas informações, tá? Que eu não anotei. Então, é o seguinte, a gente vai dimensionar uma iluminação geral distribuída no ambiente com essas características. Então, ela tem 8 por 6, e o pé direito, a altura total, ela é 2,75. Aí eu tenho que saber informações, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui a altura do plano de trabalho em relação ao piso. Então, a altura da mesa, 75 centímetros. Então, a altura da mesa, 75. Tá? Refletância do teto. Então, aqui eu disse, da onde sai essa refletância? Sai das cores. Então, eu falei, ó, meu teto é cor tal, a minha parede é cor tal, meu piso é cor tal. Aqui eu já coloquei como refletância para ficar mais fácil, tá? Então, a refletância do teto, 70%, das paredes é 30% e do piso é 10%, tá? E eu quero que esse meu ambiente tenha quanto? Tenha 700 lux, tá? Então, é isso que eu estou determinando. Que mais? Faltou eu saber o quê? Outras informações do tipo, o que eu estou calculando? Então, o que vai ser esse ambiente, tá? Quem vai trabalhar nele ou tá nele? Então, eu vou estipular isso aqui aleatório, tá? Então, isso aqui vai ser uma sala de aula, tá? Sala de aula do IFSC, especificamente. Então, é isso que a gente tem em mente. Esse vai ser o público ou a sala que a gente vai determinar. Depois eu mostro o exemplo 2 lá, que era uma loucura que eu criei lá, que dava luminária para bodegas lá, mas era só porque é didático mesmo, tá? Então, é isso. É isso que a gente vai calcular. Para isso, a gente vai sair daqui. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha resumo que eu criei aqui, que fica muito mais fácil para a gente calcular, que é esse aqui, que é o passo a passo. Vou tentar ampliar um pouco aqui, tá? Então, é isso aqui, tá? Então, o cálculo mnemotécnico segundo a 543, tá? Então, ela fala aqui algumas informações sobre o peso, mais ou menos o que a gente já falou. Ela dá mais que um passo a passo aqui para a gente calcular, tá? Então, por exemplo, o que a gente falou? Bom, a gente falou que vai ser uma sala de aula. E a gente já estipulou os lux que a gente precisa, que é os 700 lux, tá? Esses 700 lux é muito, é pouco, né? Então, se a gente voltasse lá na apresentação mesmo, a gente tem essa informação de sala de aula, que é isso aqui, ó. Então, sala de aula, ela pode ter de 200 a 500. Só que eu estipulei que eu quero 700, tá? Então, não precisaria tanto. Se for uma sala do ISC, subentende-se também o quê? Que as pessoas que frequentam, elas têm o quê? Idade pequena, não tem, né? Vamos dizer assim, a maioria é menos de 40 anos. Então, se eu fosse calcular o peso, eu teria o quê? Pessoas inferiores a 40 anos. Qual a minha precisão? Qual é importante eu estudar? E aí isso fica muito subjetivo, né? Tipo assim,
Sem importância, importante ou crítica? O que seria crítico? Eu consideraria crítico? Não, eu colocaria importante. O que seria crítico? Ah, a pessoa está fazendo uma linha de montagem, por exemplo, seria crítico. Se ela errar, ela zera o trabalho de quem vai para frente, tá? Então, a gente teria o quê? Peso menos 1 com peso 0. E essa refletância do fundo, como é que eu vou descobrir isso? Ah, o que eu tenho na minha mesa? O que vocês têm lá no IFSC, por exemplo? Vocês têm uma mesa com fundo branco, certo? E o fundo branco, ele é o quê? Ele lá é madeira, grau de reflexão de 70% até 80%, tá? Então, com base nisso, a gente ia ficar por aqui, tá? 70 ou até aqui, né? No superior a 70, porque é aquele bem refletivo lá de fórmica, né? Então, você teria menos 1, mais 0, menos 1. Você teria menos 2. Menos 2 você enquadraria onde? Enquadraria aqui. Então, na sala de aula do IFSC, você precisa ter 200 lumens. Só, nada mais que isso, tá? Mas nesse exemplo, eu estipulei que vai ser 700. Só para mostrar como que é essa questão do peso, tá bom? Então, é assim que a gente observa. Então, a gente tem o peso, aqui tem a explicação exatamente do que eu acabei de falar, tá? E essa questão da refletância, que é a terceira parte. Próximo passo é o quê? Seria meio que a gente tem que definir assim, qual luminária que eu vou usar. Eu preciso saber disso, porque eu preciso saber o quê? Eu preciso saber o fluxo luminoso que eu preciso, tá? Que eu vou calcular. Então, por exemplo, se eu tiver uma lâmpada simples de bocal, eu tenho um fluxo. Se eu tiver uma luminária, eu tenho um outro fluxo. E qual que nós vamos usar aqui? Muito simples. A gente vai simplesmente aqui no Google e vai escolher uma luminária. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui luminária. Todo mundo concorda que a gente vai usar uma de LED, né? Não é uma luminária, é uma luminária de LED, tá? R$31, muito barato. Vamos pegar uma outra aqui. 39, tá barato essas luminárias, hein? Vamos nessa aqui, ó, sustenta LED. Vamos nessa aqui, ó. Então, você está orçando e você estipulou, ó, eu vou usar essa luminária X. Então, você precisa saber disso, tá? Não estou fazendo propaganda sustenta LED aqui, tá? Então, luminária linear LED, 72 watts, de sobrepor, branco frio, 6.000K. Aí você vai falar assim, pela mãe do guarda, tem que saber tudo isso para comprar uma lâmpada? É, tem, tá? Aquela questão de lâmpada amarela, lâmpada... Opa, alguma coisa? NR17. Você respondeu faz tempo, mas obrigado, Thaís, tá? É isso mesmo. NR17 de ergonomia. Obrigado, viu? Agora que eu olhei o chat aqui. O que é esse 6.000K, tom, não sei o quê? Isso aqui a gente já vai ver aqui o que é isso aqui. Então, a gente vai aqui nas informações da lâmpada e a gente tem o seguinte, ó. Temperatura de cor branco frio. Mas que diacho é isso aqui? Isso é isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. A hora que vocês estiverem projetando aí já, é isso aqui, ó. É pôr no imagens. Nossa, temperatura de cor. É isso aqui, ó. Tá? Então, vocês conseguem, por exemplo, deixar aquele ambiente com cores quentes, cores frias, tá? Daí tem toda uma teoria de iluminância aí, que fala que para aulas tem que ter cores frias, para ambientes que tem que ser mais confortáveis, são cores quentes, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Só sei que aquela lâmpada que a gente escolheu, ela tá por aqui, que é aquela luz mais branca. E é isso que a gente está buscando, tá? Então, praticamente, quando você vai comprar uma luminária, você tem o quê? Cores frias, neutras, e eles falam amarelas, no caso, né? Que seriam as quentes. Então, depende de cada ambiente, depende de cada serviço específico, tá? Então, a nossa aqui, 6.000. Potência 72 watts, gastadorazinha, inclusive, tá? Achei meio gastador, mas tudo bem. Vida útil, tal. E o que a gente precisa que é isso aqui, ó. Fluxo luminoso, 6.400 lumens, tá? Então, isso que a gente precisa. E é isso que eu vou anotar aqui. 6.400 lumens, tá? É isso que a gente quer. Inclusive, aqui o que não está falando, que eu gostaria muito que falasse, era se isso aqui tem uma lâmpada, duas lâmpadas, né? Não fala nada aqui. Esse não aberto aqui tem alguma coisa? Não. Verso. Tá. Vamos dizer que é uma lâmpada. Não tem problema, porque ela dá o lux total, tá? Então, não importa. Então, beleza. Então, a gente escolheu a lâmpada.
tá? Então, já temos aí a primeira informação. Vamos continuar aqui agora. Então, com base nisso aqui, pode ver que é uma bem forte, tá? Ó, a gente tinha que, na época, isso aqui é uma tabela de 5 anos atrás, tá? O LED nem existia direito nessa época, tá? Mas a gente tinha lá 4.400, já era muito. Você vê, essa nossa agora tem 6.400, né? Pra vocês verem a diferença. Que significa o quê? Menos lâmpada, tá? Para a mesma iluminação. Bom ou ruim? Agora eu vou perguntar, ver se vocês estão dormindo. Então, vamos lá. Pergunta, quiser pode ver no chat. O que é melhor, pensando em luminância? Eu colocar mais lâmpadas mais fracas distribuídas ou colocar uma lampadona porreta para iluminar tudo? O que vocês acham? Professor, depende. Pode falar, depende do que dá. É uma iluminação mais detalhada ou uma iluminação normal? Normal. Então, uma já resolve, né? Uma grandona. Uma grandona. A Jamile já falou, mais lâmpadas distribuídas. E sim, Jamile está certa, porque, Christian, você não está errado, mas eu vou dar uma dica, né? Por exemplo, você coloca uma lampadona, né? Lá no meio de uma sala de aula, por exemplo. Você não concorda que se alguém ficar na sua frente vai fazer sombra? Porque ele vai estar na frente do fluxo. Porque daí o fluxo, ele é distribuído, né? Mas você entende? Se está distribuído e tem uma pessoa aqui, ó, ele não chega a luz em você. Por isso, distribuir é muito melhor, porque ele vai fazer sombra, mas não tampa a sua iluminação, tá? Então, distribuir. Isso em casa também é válido, tá? E é válido em outros sentidos. Por exemplo, esse ambiente mesmo que eu tô aqui, ele é um quarto pequeno, tá? Um quartinho pequeno. Tem duas lâmpadas de LED. Por quê? Ah, se queimar uma, a outra tá funcionando. Simples assim, tá? A gente se sente mais confortável, porque a luz tá melhor, tá mais bem iluminado, tá? Então, eu não recomendo, assim, tipo, um bocal só a vida. Não. Brinque, aproveite, trabalhe com gesso, sabe? Faça iluminação indireta. Aqui na minha casa tem bastante, graças a Deus, porque eu trabalho com gesso também, né? Então, é um dos motivos, inclusive. Mas fica bonito, tá? Fica bonito trabalhar com LED, trabalhar com cordão de LED, trabalhar com spot, enfim. São coisas que, às vezes acaba sendo um pouco caro, mas dá um tchan, assim, na decoração que vale a pena, tá? E, claro, voltando para o comércio, né? Então, antigamente tinha aquelas luminárias gigantescas. Deixa eu ver até se eu acho aqui. Luminária de vapor de mercúrio. Não é essa que eu quero ainda. Eu quero uma mais cabulosa ainda. Luminária grande. Isso aqui, ó. Essas luminárias gigantescas aqui, ó. Eu vou até abrir para vocês aqui uma industrial aqui, ó. Essas luminárias gigantescas que geralmente tinha em fábrica, sabe? Isso aqui é um troço absurdamente grande, sabe? Então, era meio comum você colocar uma baita de uma lâmpada aqui, tá? De vapor do mercúrio. E daí você tinha aquela iluminação muito focada, assim. Geralmente em maquinários o pessoal fazia muito. Mas isso aqui caiu num abismo que dificilmente alguém está usando por vários motivos. Primeiro, essa lâmpada, que é a que puxou aqui, que é essa de vapor de mercúrio, ela está quase sendo proibida para começar, tá? Que é essa bulbo gigante aqui. Fora que uma lâmpada dessa, vou pegar aqui, lâmpada, vapor de mercúrio, preço. Aí, ó, uma lâmpada de 400 watts custa R$ 270. Essa aqui, a 40 peças. Tá barato aqui, ó. Essa aqui também, 100 peças. Até que não tá tanto assim. Até que eu achei que tava mais caro. Mas, tipo, são lâmpadas caras, tá? Muito caras. Até que eu achei barato pra caramba, porque são 10 lâmpadas nesse preço. Eu já cheguei a comprar uma lâmpada dessa, de 1.000 watts, talvez pela potência, né? 1.000 watts.
Nem achou. Mas eu cheguei a pagar já, tipo, Nossa. R$ 250 numa lâmpada dessa. Pode falar. 1.045 uma lâmpada, professor? É barato, né? Você não achou, não? Às vezes lá era mais de uma. Pode ser que seja mais de uma. Mas tem sim. Tem sim. Essa aqui são 100 lâmpadas, por isso é esse preço. Tá barato. Sai R$ 14,50 cada uma. Essa aqui tá barato demais até. Mas isso aqui é normal, ó. Tipo, isso aqui, ó. R$ 70 uma lâmpada, ó. Por isso que essas de mercúrio tá caindo, tá? O pessoal tá indo mais pro LED, né? Mais econômico e tudo mais, né? Pense, uma lâmpada dessa, 400 watts, uma luminária. Vamos abrir essa aqui, ó, só para desencargo, tá? Para desencargo é o seguinte, vamos ver quantos lux tem um negócio desse. Pode falar. Professor, em hospital ainda tem hospital que usa essas lâmpadas ainda. Tem muita indústria que usa. Ó, nesse aqui nem falar fala, ó. Ele fala potência e não fala nem os lux aqui, ó. Pense que, vamos ver se no ver descrição, nem tem, ó, tá? Mas é coisa que tá caindo. Por exemplo, se tem uma lâmpada de 400 watts consumindo por hora, você pode ter um LED lá de 30 watts que vai fazer a mesma coisa. Então, você vai ter economia absurda, tá? Absurda mesmo. Bonito isso aqui, hein? Vapor metálico. Poxa vida. Tá, vou parar de enrolar aqui e vamos para o exercício, tá? Tudo eu gosto de ver se tem os lux. Vamos ver essa aqui, por exemplo. Ó, fluxo luminoso. Meu Deus do céu. Tá errado isso aqui. Não é possível. Tá dizendo que tem 1.800.000? Não, possível, tá? Está totalmente errado isso aqui. Isso aqui não é lumens, nem lux, mas nem a pau. Vamos sair daqui, que já tem muita bobagem aqui já. Vamos voltar para o nosso exercício aqui. Então, beleza. Então, a gente decidiu o luminário. Perfeito, já é alguma coisa. Aí a gente vai usar essa tabela aqui, que é meio esquisita aqui de usar, tá? Que a gente vai determinar o tal do nosso K. Para isso, a gente vai usar isso aqui, ó. Essa fórmula. A gente vai determinar esse K, tá? Então, a gente precisa dessas informações aqui. Eu vou abrir até um Word aqui para a gente fazer aqui. A gente pega a equação aqui. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui uma equação. Então, a gente precisa saber o índice K, que vai ser... Em cima a gente vai ter, já aumenta aqui, tá? Isso aqui fica meio ruim para quem está no celular aí, ó. Aqui já fica melhor, né? Então, vai ser comprimento vezes largura, dividido sobre comprimento mais largura, vezes o A. Então, é isso que eu preciso saber calcular esse K. O que é esse K, né? Então, esse K é o fator de área, tá? É isso que a gente vai calcular aqui nesse momento. Então, vamos lá. Vamos já calcular aqui, sem mais delongas. Segundo o nosso exercício, o comprimento era 8, a largura é 6. Aqui eu vou ter 8 mais 6, vezes o A. O que era o A? O A é a altura entre a luminária e a mesa, tá? Então, lá no exercício falava que o meu pé direito, eu acho que eu não preciso nem repetir aqui, mas eu sempre gosto de frisar, todo mundo aqui sabe o que é um pé direito na construção hoje, né? Pé direito é a altura entre o seu teto, o seu forro, o seu... que mais? O seu, seja que for, sua laje, tá? É a altura útil. Então, é a altura útil lá de cima até o seu piso. Isso é o seu pé direito, tá? Então, se eu fiz a laje com 3 metros e fiz um forro com 30 centímetros, o meu pé direito é 2,70, que é o útil, tá? Pé direito útil. Então, o meu A é o quê? Era 2,75 menos a mesa, que é 75. Então, esse meu A é 2, tá? Então, esse aqui é o valor 2. E com isso, eu vou calcular o meu K. Como é que é, professor? Esse 2 aí mesmo? Esse 2 vou só voltar aqui no meu exercício, porque vai ficar bem claro você aqui, ó. É isso aqui. Ó, a minha altura total, meu pé direito era 2,75, tá?
E a altura do plano de trabalho em relação ao piso, quer dizer o quê? A altura da mesa é 75 centímetros. Então, quanto que eu tenho entre a mesa e a luminária? 2 metros. Entendeu? 2,75 menos 75. Capite? É isso que importa pra gente. É essa altura entre a luminária e a mesa. Ah, bom. Copiou? Cortou? Mas acho que você entendeu. Entendi. Entendi, senhor. Beleza. Então tá. Então, vamos calcular isso aqui. Então, isso aqui vai dar. Professor, vai dar 6,857, então dá para arredondar para 6,86. 6,86. É tudo isso? Se o professor quiser conferir, talvez eu tenha batido algum número errado na calculadora, mas... Olha, para mim aqui tá dando 1,71. 48 aqui dá 14 vezes 2, né? Você tem que fazer aqui primeiro. Né? 14 vezes 2 dá 28. 48 por 28, 1,71. Veja lá, Thaís. Acho que você. Talvez aqui na hora ele fez o 6 vezes 2 primeiro, alguma coisa assim. Tá? Mas é 171 a resposta, tá? Desse pedaço aqui. É que minha calculadora mudou de função de novo, professor. Faz parte do jogo. Ah, é isso mesmo. Mas relaxa. Então tá. Achamos 1,71. Agora a gente vai olhar aqui nessa tabela aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui o meu ponteirinho aqui, tá? Tô aqui, ó, tá? Então, 1,71. Bom, eu tenho 2 e eu tenho 1,5, certo? O que eu vou usar? Sempre o menor. Então, eu vou me basear nessa linha aqui, ó. Nessa linha é o que eu vou olhar. E como que eu vou olhar esse monte de número que tá aqui? Muito simples, ó. Eu vou olhar isso aqui, ó. Eu vou olhar esse 80, esse 50 e esse 10. Ah, como assim, professor? Não entendi. Lá no exercício eu falei o seguinte, ó. Refletância do teto, 70%, das paredes, 30% e do piso, 10%. Então, vamos lá no negócio. Então, eu vou olhar onde? Refletância do teto, 70%. Então, eu estou aqui, tá? Nessa coluna. Refletância das paredes, 30%. Então, eu estou aqui. E refletância do teto, 10%. Então, eu estou aqui. Entenderam? Vocês vão olhar essa, a linha de baixo e a última linha. Então, eu estou aqui. E agora, eu vou fazer o quê? Onde isso aqui cruzar com isso aqui. Então, o que eu preciso achar, que é o tal do meu FU, que é o fator de utilização, é esse valor aqui, ó, 0,57. Queria poder marcar aqui, mas não consigo, não sei por cargas d'água. Mas, ó, então só repetindo. Então, eu vim aqui e calculei 1,71. Vou usar esse valor, que é 1,5, tá? 1,5. Quais são os meus índices? 70%, 30% e 10%. Da onde veio esses índices? Veio daqui, ó, tá? O meu teto é claro, a minha parede, ela é média e o meu piso é escuro. Então, daqui que veio essa porcentagem, tá? Então, 70, 30, 10. Aí eu vou descendo aqui para 1,5, então eu tenho 0,57. Isso é o meu FU, que é o fator de utilização. Entenderam? Meio complicadinho. Se você olhar essa tabela pela primeira vez, você não entende bosta nenhuma, mas depois vai de boa. É, tipo isso, tá? Tipo isso mesmo, tá? Mas é fácil. Não, relaxa. Eu falo quase igual, eu me seguro às vezes, porque né, não dá para ficar falando assim. Mas é bem isso mesmo, tá? É só utilizar que fica fácil mesmo, tá? É só se basear nisso aí. Beleza, calculei o FU. Próximo, fator de manutenção. Eu preciso saber esse FN. O exercício falou alguma coisa? Não, não falou. Mas quando a gente falou aqui que vai ser uma sala de aula, então a gente entende que uma sala de aula
é limpa, tá? Então, meu fator de utilização, né? Fator de manutenção vai ser para um ambiente limpo. A gente vai usar o quê? 0,9. Então, beleza. Então, meu fator de manutenção é 0,9, porque é um ambiente limpo. Beleza. Próximo já é calcular a quantidade de luminárias. Direto, que agora praticamente a gente tem tudo isso aqui, tá? Eu vou tentar copiar isso aqui para a gente ter lá. E aí eu faço só a fórmula. Não vai, né? Claro que não vai. Eu não quero ler em voz alta, eu quero copiar. Não vai, mas a gente vai escrever aqui daí, tá? Então, vamos lá. Nosso número de luminárias. Então, o nosso N vai ser... Em cima eu tenho E vezes S. Já vamos escrever o que é cada um. E vezes S. E embaixo eu tenho sigma FU FM. Então, embaixo eu tenho sigma. Sigma vezes FU vezes FM, tá? Agora, o que é cada coisa dessa aqui? Então, eu vou escrever aqui do lado. O E que a gente tem é a iluminância que a gente deseja, tá? Então, é iluminância desejada. Que nesse exemplo, eu falei que era 700 lux, tá? Meu S é a área total. Então, é área. Que eu falei lá que meu ambiente era 6 por 8, que vai dar 48 metros quadrados. Tá? Simples assim. E que é esse meu sigma? Meu sigma, já arrumo tudo isso aqui, tá? Meu sigma é fluxo da luminária, ou o fluxo luminoso da lâmpada, tá? Vezes a quantidade, que a gente viu lá no catálogo, que era aqueles 6.400. É isso que a gente vai usar aqui. Por isso que a gente precisa definir esse fluxo antes. Então, é 6.400 lumens. Beleza? E aí, o FU e o FM já está aqui, né? Então, são as bases aí que a gente já acabou de calcular. Só fazer essa conta toda, tá? Volta aqui. Vai pular. Vai. Vamos lá. Meu número de luminárias vai ser 700 vezes a área, 48, vezes o sigma, que é 6.400, vezes o meu FU, 0,57, vezes o meu FM, 0,9. Então, eu terei, ao todo, 10,23. Então, a gente chegou nisso aqui. Isso é o quê? 10,23 é o quê? Luminárias. Pronto. Ah, senhor, mas não tem luminária quebrada. Não, não tem. Quer ver pior ainda? Vamos arredondar? Vamos. Arredondar para quanto? Para 11? Tá bom. Podemos. Vai dar certo? Não. Não, vai dar. Mas como assim, senhor, não vai dar? Não, não vai. Pense, você tem uma sala que é 6 por 8, 48 metros quadrados, a não ser que vocês consigam me dar alguma luz. Mas, por exemplo, eu sempre faço geralmente sacanagem, né? 11 luminárias, que é o mínimo. Não posso arredondar para baixo, não posso ter 10, eu tenho que ter 11 luminárias no mínimo. Como que eu divido 11 luminárias em fileiras? Ou em carreiras? Ou coisa e tal? Se você falar assim, professor, vamos colocar uma atrás da outra aqui, que dá. Aí eu concordo, mas não dá, né? Então, tipo, 11, um lado vai ter 6, outro lado vai ter 5.
parece meio gambiarra, né? Tipo assim, parece uma coisa muito inteligente, numa sala de aula, pelo menos. Ah, professor, mas vamos deixar um professor lá na frente e o resto vamos distribuir. Não, dá, né? O que você vai fazer aqui nesse caso? Só aumentar uma a mais. Coloca 12, tá? 12 luminárias. Como? Por quê, professor? Vai 12, você vai ficar 6 e 6, né? Ou 4, 4, 4, né? 3 carreiras com 4, enfim. Aí vai distribuir nessa área aí o total. Então, qual que é a resposta nesse caso aqui? Então, a resposta eu teria 12 luminárias. Pronto. Daquelas que a gente achou. Que nunca mais eu vou achar ela aqui no Google. Mas vamos ver se eu acho aqui. Luminária LED. Está escrito errado aqui. E era aquela Sustenta LED. Então, vamos pegar até o nomezinho da bicha aqui. Lâmpada linear LED, só tem isso, não tem nenhum nome. Podia ter, tipo, lâmpada Lux, não sei das quantas, mas pegar exatamente isso aqui, ó. Sem fazer propaganda, tá? Não deu nada para isso. Então, tá aqui. Então, isso a gente teria aí no nosso projeto, tá? Exatamente esse tipo de informação, tá? Então, eu preciso de 12 luminárias de LED, 72 watts, tá? Tamanho ali até não é o caso, né? Branco frio, 6.500K. Esse já deve estar pensando assim, tá, professor, mas então esse 6.000K, se eu tivesse usado lâmpada fria, tinha dado diferença? Lâmpada quente? Não. Pode ver que o K a gente não usou em lugar nenhum nesse exemplo aqui, tá? Você não considera. Ah, professor, mas o amarelo ilumina menos que o branco? Quem disse? Se você considerar que a refletância do ambiente já está embutida, os dois vão iluminar do mesmo jeito, tá? A diferença vai ser o quê? Se você pegar essa mesma lâmpada, em vez de 6.000K, 2.000K, ela não vai ter 6.400 lux, tá? Ela vai ter menos lux. E aí, automaticamente, se ela tiver menos lux, você precisa de mais luminária, tá? Essa é a ideia. Beleza? Gente, fechou. É só isso. É isso que é iluminância, tá? Vocês querem fazer mais um? Vocês querem encerrar? Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar? O que vocês querem fazer? Se querem fazer mais um, tem mais um na agulha aqui já. Tomar água enquanto isso. É diferente, professor. Não sei dos outros, mas acho que já deu para entender. Bem simples. Se vocês não se importarem, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um, que é o outro exercício ali que é o cabuloso. A gente toca bem rapidinho aqui, já usa a mesma lâmpada e tudo, já fica mais fácil. Pode ser? Fazer mais um? 15 para as 10 ainda. Até as 10 e pouco aí nós já terminamos. Vou fazer mais umzinho aqui rapidinho, só para ficar bem. Então, esse seria o próximo. Então, olha só. Realizar o dimensionamento da iluminação geral distribuída de um ambiente com as seguintes características. É uma indústria de calçados de couro. Então, isso aí a gente vai usar em algum lugar. Trabalhadores acima de 55 anos. Tá? Comprimento, 25 metros. Largura, 15 metros. Altura, 4 metros. Plano de trabalho em relação ao piso. Na altura da mesa, 80 centímetros. Teto e parede. Teto, parede, aqui tá errado, é teto, paredes, teto, vírgula, paredes e piso cerâmico, tudo cinza, tá? Cinzas, tá? É tudo cinza. Então, é isso que a gente tem. Então, é mais ou menos assim, você foi contratado, tá? Para ir lá e fazer um projeto luminotécnico, vamos dizer assim, para essa indústria. O cara falou assim, eu tenho isso aqui. Ele não tinha exigido os lucros, não tinha nada. Então, o que você vai fazer? Bom, primeira coisa, você vai numa loja de iluminação e fala que você não sabe nada e pede para o cara calcular. É uma opção, tá? E o cara vai socar em você a luminária que ele quiser.
Enfim, tá? Não é isso, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar a norma, vai ler a norma e vai achar esse tipo de informação, tá? Então, beleza. Então, a gente vai começar. Vamos lá para o nosso passo a passo, bem simples, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer antes mesmo do tal do local, tentar descobrir isso aqui, né? Quanto que a gente precisa aqui a iluminância que a gente precisa, os lux, tá? Então, isso tem nas tabelas. Deixa eu ver se eu deixei essa do couro aqui separadinho. Eu acho que eu deixei. Deixa eu ver aqui. Acho que não, só salas, trabalhos manuais. Deixa eu ver o que tem aqui. Ruas, depósitos, trabalhos, escritórios, fábricas. Aqui. A gente vai se basear nisso aqui, então. Ó. Se eu não me engano, a do couro está específico lá na norma. Deixa eu rapidamente aqui. Rapidamente. 5413. Tabela Lux NBR 5413. É a mesma que tem lá. Talvez lá teria algum específico para o couro, deve ser por isso que eu coloquei, tá? Mas nós vamos se basear no que a gente tem aqui, não tem problema, tá? Então, indústria de couro, vamos se basear o quê? Bom, trabalhos normais, vamos fazer esse aqui, ó. Trabalhos especiais, gravação, inspeção, indústria de tecidos, tá? Seria basicamente o couro. Então, a gente teria entre 1.000 e 2.000 lux, tá? Então, é isso que a gente vai pesquisar aqui, o que nós vamos precisar. Para saber isso aqui, a gente precisa do quê? Do peso, tá? E o que a gente tem nessa questão do peso? Primeira coisa lá que tinha era a idade. Então, falava no exercício, trabalhadores acima de 55 anos. Tá aqui, ó, trabalhadores acima de 55, indústria de calçados de couro. Então, superior a 55, a gente tem o quê? Mais um. Trabalho em indústria de couro, com certeza, crítico, tá? Uma linha de produção crítica. Então, a gente já vai ter aqui mais um. Então, a gente tem, tipo, mais 2. Refletância do fundo, inferior a 30, tal, aqui ficou complicado, né? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai vir aqui, ó, nessa parte aqui da refletância. Caramba, travou aqui. Ó, refletância, cinza, de 20 até 50%, tá? Isso aqui é refletância. Então, vamos colocar que ele é mais um. Então, eu teria um índice de mais 3. Quer dizer o quê? Que eu estou extremamente para a direita. Se é mais 3, eu vou usar isso aqui, ó. Vou usar o 2.000, tá? Então, é isso que eu preciso. Eu preciso de 2.000 lux, tá? Então, é isso que eu vou calcular. Por isso que eu preciso dessas tabelas todas aqui. A lâmpada a gente já decidiu a mesma, 6.400 lumens, tá? É a que a gente vai usar. Com isso, beleza. Vamos direto lá para o nosso índice K. Tá? Então, vamos lá. Então, pelo exercício, a gente tinha 25 metros de comprimento, 15 metros de largura. 25, 15. E o A, que é a altura. A altura do pé direito até em relação ao trabalho. Então, eu tenho o quê? 4 metros menos 80 centímetros. Então, a diferença de altura, 3,20. Então, 3,20. E agora eu vou calcular o K. E vai dar 25 vezes 15 dividido por 40 vezes 3,2. 2,93. 2,93. Beleza. Agora eu vou olhar lá na nossa tabela. Então, olhando na tabela, eu tenho que me basear no quê? Vamos considerar que a luminária é esse tipão aqui que a gente estava calculando, tá? Então, a gente tem que saber o quê? Aquelas cores lá que a gente falou, tá? Então, o que ele está dizendo para a gente?
que o teto, piso, parede, cerâmica são cinzas, tá? Cinzas. Então, como que eu vou saber? Poxa, não tem, porque eu não sei se é cinza claro, se é cinza escuro, né? Eu não tenho esse tipo de informação. Eu só sei que o piso é tal, e agora? O que eu vou fazer? Vamos se basear por esse grau de reflexão, ó, de 20 até 50%. Então, a gente vai olhar aqui. A gente precisa de mais informações, né? Eu acho que tá faltando coisa aqui, tá? Mas vamos se basear que esse nosso cinza seja tudo médio, tá? Que o nosso teto seja médio, que a parede seja média e que o piso seja médio. Não vamos colocar escuro, tá? Senão fica muito cabuloso. Então, a gente vai ter 50, 30 e 30. Então, vamos lá. Onde que a gente está? 2,92. Então, a gente vai usar essa linha aqui, que é do 2,50, tá? Então, a gente vai ter o quê? Primeiro índice, 50. Segundo índice, 30. E não tem 30, tá? Então, teria que ser realmente o piso escuro, piso 10. Então, 50, 30, 10. Então, eu vou usar esse fator aqui, ó, que é onde cruza, que é o 0,64. É isso? Tão pequenininho, 0,64. Então, no 2,5, cruzando no 50, 30, 10. 0,64. Esse é o meu FU, fator de utilização. Então, vou pegar o bicho aqui. 0,64. Fator de manutenção. Fator de manutenção, empresa de couro, meio relativo, né? Vamos dizer que a manutenção já no couro, fiapo e tal, se for uma empresa padrão aí, seria limpa, né? Você não vai ter uma empresa aí padrão sujo, né? Mas vamos botar médio, tá? Para ficar aí na média da coisa. Então, o nosso fator de manutenção vai ser 0,8. 0,8. Pronto. Agora, eu preciso fazer o quê? Só preciso calcular o número de luminares. Então, só relembrando, deixa eu pegar mais um aqui. Opa, não aqui. Então, meu E, iluminância que eu desejo. Como a gente viu lá, a gente estipulou que a nossa iluminância vai ser 2.000 lux. Área, a nossa área, nosso barracão é 25 por 15, tá? Fluxo, 6.400, que é o da luminária. FU, 0,64 e FM, 0,8. Tá? Pronto. Vamos dizer quantas luminárias precisa aí na nossa fábrica. Então, 2.000 vezes 25 vezes 15, dividido por 6.400 vezes 0,64 vezes 0,8. Precisa de só 203,45 luminárias. Tá? Então, vamos arredondar aqui, então, para 204. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, senhor, mas dá? E se tem uma lógica? Bom, vamos pensar assim. Agora vamos para os pensamentos. Chegamos em 204. Tá escrito lá que a nossa luminária tem 2,40, certo? Se ela tem 2,40, vamos dizer que a gente deixasse entre cada luminária o mesmo espaço, tá? Vamos extrapolar. Então, eu tenho 2,40 livre, uma luminária, 2,40 livre e assim sucessivamente. Então, o que eu teria, né? Então, eu teria 2,40 em cada ponta e mais os intermediários. Então, se eu pegar 15 metros dividido por 2,40, eu teria 6 vãos. Então, seria como se eu tivesse, tipo, 3 carreiras de luminária. Então, eu teria 3 carreiras de luminária. Então, 204 dividido por 3, teria que ter 68 luminárias de comprimento. Se eu tenho 25, aí deu meio ruim, então, né? Se eu tenho 25, se eu colocar 68 luminárias, eu tenho que ter uma luminária a cada meio metro. Então, não deu ruim. Ah, professor, vamos colar uma luminária na outra. Não tem espaço nenhum. Então, 15 de largura dividido por 2,40 de largura. Eu posso pôr 6 luminárias, uma do lado da outra, tá? Então, 204 dividido por 6. Então, eu posso ter 6 por 34. Daí você vai pensar assim, tá? Então, eu tenho 6 luminárias vezes 34. Tá, mas 34 luminárias em 25 metros?
Eu tenho uma luminária a cada 73 centímetros e colada uma na outra. Vocês estão conseguindo entender a conta que eu estou fazendo? Então, eu estou chegando para esse cara e falando assim, ó, você precisa comprar 204 luminárias. Só que você vai ter que colocar 6 luminárias, uma do lado da outra, e 34 colunas para dar. E cada coluna vai ter 75 centímetros de uma e outra. Praticamente você vai ter mais luminária do que teto. Mais ou menos isso. E aí eu pergunto para vocês, e agora? É isso que nós vamos fazer com o cara? Senão ele vai falar mal da gente. Professor, não dá para aumentar a voltagem das lâmpadas? Perfeito. Diminuir. Exatamente isso, tá? É exatamente esse ponto. Por quê? Por exemplo, ó, por que eu fiz de propósito, peguei esse aqui, ó. Esse aqui seria uma luminária com uma lâmpada, tá? Mas se você vier para cá, essa luminária já tem 2 lâmpadas. Então, se ela tem 2 lâmpadas, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu fluxo luminoso, em vez de 6.400, é o dobro, tá? Então, começa por aí. Então, vamos pensar assim. Vamos primeira situação. Vamos manter a mesma luminária ainda. Não chegamos bem no que você falou, tá? Eu entendi, mas vamos fazer aqui. Só que vamos dobrar o número de lâmpada. Vamos dizer que a luminária nossa agora tem 2 lâmpadas. Então, olha que diferença. Então, vamos pegar aqui. Tudo é a mesma coisa, só que aqui, em vez de ser uma lâmpada, ela é 2 lâmpadas. Então, vamos fazer essa conta aqui, tá? Então, eu tenho 2.000 vezes 25 vezes 15, dividido por 2 vezes 6.400 vezes 0,64 vezes 0,8. Então, eu tenho 114. Vou pôr 115 já, vou estar arredondando aqui, tá? Então, eu tenho 115 luminárias. Luminárias. Não vou nem fazer a conta aqui se está dando certo por carreira e tal, mas já está, no mínimo, melhor. E agora vem exatamente o que você falou, Thaís. Professor, Pode falar. não era para ser 116? Sim, pode ser. Por ser par, você diz? É, para não fazer gambiarra. Claro, vamos pôr aqui, ó. 120, se for o caso, tá? Tranquilo, vamos pôr. Mas ainda parece muito, né? Se você pensar 100 e pouco, parece muito. E aí que é exatamente o que a Thaís falou. Professor, vamos usar a lâmpada mais potente. E é exatamente isso, tá? Então quer dizer o quê? Que talvez mesmo a luminária que a gente calculou com 2 lampadinhas aqui, não tá dando. Ela é fraca para o que a gente precisa. Então a gente vai fazer o quê? Vai mudar a lâmpada, tá? Eu nem vou fazer aqui. A questão é que vocês entenderam. Aí, então, em vez de usar uma lâmpada de 6.400 lumens, eu vou usar, tem lâmpada lá de 13.000, 20.000, tá? Eu vou usar lâmpadas mais fortes. Até eu poder justamente chegar para o cliente e falar assim, ó, você precisa de, vamos dar chute aqui, você calculou lá, 40 lâmpadas, 40 luminárias, só que você tem que usar, no mínimo, essa luminária, tá? Que vai ter tantos lumens lá que vai garantir a sua iluminação. Ponto. É isso, tá? Só para mostrar esse exemplo, é mais para mostrar que não é porque você calculou, que você chegou na conta, tá certo, tá? Ele tá certo, ele ilumina. 204 luminárias daquela dá conta. Mas não dá, tá? Não tem cabimento você fazer um negócio desse. Entendeu? Joinha? Então era só pegar uma lâmpada mais potente lá, que com certeza vocês iam conseguir chegar num resultado, tá? Em sala a gente ia calcular, ia fazer, ia distribuir carreira, ia fazer todo esse rolê aí, mas não é o caso aqui. Acho que vocês entenderam a lógica da coisa. E Christian está certo, tá? Usar pelo menos par já é bom, mas concorde que se eu usar 120 seria melhor. Por quê? Porque o 12 ele é múltiplo de 3 e de 4, né? Ao mesmo tempo. Ou de 6 também. Então você consegue distribuir muito melhor um número aí de 120, por exemplo, né? Você pode ter, tipo, 3 carreiras com tanto, se não 4 carreiras com tanto, né? Tipo, 3 carreiras com 40, 4 carreiras com 30, né? Que também dá 120.
6 carreiras com 20. Então, enfim, aí vai aí do gosto de vocês de dimensionar, de fazer conta desse respeito. Pessoas, é isso. Perguntas? Alguém ficou com dúvida? Meio cabuloso? Simples, né? Não é nada difícil. Mas você tem que ter os valores na mão, tá? Se você não tiver os valores na mão e as informações da luminária, você não sai do lugar. Mas é só isso, tá? É isso que a 5413 fala sobre luminância. Alguém quer fazer algum questionamento?